Continuando então, vamos lá. O que o nosso livrinho falava aqui? E qual é a devoção mais agradável? A devoção mais agradável à Maria Santíssima é o rosário. Como se reza o rosário? Reza o rosário meditando em cada mistério, dizendo em memória de cada um deles um Pai Nosso, 10 Ave Marias e um Glória ao Pai. É coisa útil recorrer à intercessão dos santos? Sim, é coisa utilíssima recorrer à intercessão dos santos, porque as súplicas dos santos são muito agradáveis a Deus. Bom, vamos falar um pouquinho depois daquilo ali, né? Então vamos lá, como é que é o rosário? O rosário foi uma devoção mariana que veio ao mundo da forma como a gente a conhece, através de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, dos Dominicanos, né? Então Nossa Senhora aparece em São Domingos, num momento de dificuldade muito grande, São Domingos estava passando, lutando contra a heregia, se não me engano, os albigenses, e Nossa Senhora aparece para ele e ensina a ele como deveria ser o rosário e pede a ele que divulgue o rosário. Dizem que nessa hora começa a tocar todos os sinos das igrejas, né? Quando ele chega na paróquia dele, todos os sinos das igrejas em volta começam a tocar sem que ninguém estivesse tocando, né? E ele começa a rezar o rosário na paróquia dele, ele era um sacerdote, e a partir dali divulgou essa devoção mariana. Olha só como essa devoção mariana é importante. Não no momento em que Nossa Senhora apresenta para São Domingos o rosário, mas, por exemplo, em Fátima, Nossa Senhora, depois que a irmã Lúcia pergunta o nome dela, né? Depois de um tempo, ela diz que ela é a Virgem do Rosário, né? Em vários momentos, Nossa Senhora se chama a Virgem do Rosário. E ela pede em Fátima que se reze o terço todo dia. Quer dizer, o terço é um terço do Rosário, né? Como seria rezar o Rosário todo dia? Se a gente quisesse encontrar paz, e a paz para o mundo e a salvação das nossas almas. Olha só. Nossa Senhora liga a paz do mundo à oração do Rosário. E ela pede que se reze o Rosário todo dia, né? Pelo menos o terço. E a gente chama de terço por causa disso, né? O Rosário é composto de 150 Ave-Marias. No terço a gente reza 50. Então, um terço, daí terço, né? Eu vou mandar para vocês escrito, vai ficar mais fácil do que eu ficar falando aqui com vocês, né? Mas como a gente reza o rosário? Deixa eu pegar aqui um terço aqui. A gente chama o terço de terço porque ele é um terço do rosário. Então o rosário, para eu rezar, eu teria que rezar 3 terços. Assim como a senhora ensinou, né? Vem a cruz, na cruz eu faço o sinal da cruz, obviamente. Quando eu começo a rezar o meu rosário naquele dia, eu começo me persignando. Você lembra de persignar? A diferença, persignar e sinal da cruz? Ensinei isso nas aulas iniciais. Volta lá e rever o que eu falei a respeito. Então começo me persignando, rezo um credo, um creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a profissão de fé que a gente estudou, né? Depois eu rezo um Pai Nosso. Aí eu vou rezar 3 Ave-Marias, cada uma delas em honra à relação de Nossa Senhora com uma das pessoas da Santíssima Trindade. Então a primeira Ave-Maria em honra a Deus Pai, a segunda a Deus Filho, a terceira a Deus Espírito Santo. Aí depois eu rezo um Glória ao Pai. Glória ao Pai eu também vou colocar aqui para vocês, né? Vocês devem saber rezar. E aí eu começo a rezar. São dezenas, tá vendo? São 10 Ave-Marias, um Pai Nosso, 10 Ave-Marias. Um Pai Nosso, 10 Ave-Marias. As 10 Ave-Marias nos terços costumam vir juntinhas, aí dá um espaço maior, vem um Pai Nosso, espaço maior e começa de novo uma outra sequência de 10 Ave-Marias, tá vendo? Aqui no meu terço, ó. O espaço maior, tá vendo? E aqui entre as Ave-Marias o espaço menor, tá? Em cada dezena dessa, eu medito um mistério. Esse mistério estão trazidos para Nossa Senhora. Eu vou colocar aí para vocês aí, né? Então tem os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Se eu rezar os 3 assim, eu estou rezando o rosário. O Papa São João Paulo II ainda colocou mais um, que é o mistério luminoso, né? Também, da mesma forma, são 5 dezenas, em cada dezena a gente medita uma passagem do Evangelho, da Sagrada Escritura, né, do Evangelho. Terminado de rezar o terço, eu rezo uma Salve Rainha. Encerro o terço me benzendo, não é isso? Eu vou passar para vocês, é uma devoção importantíssima. Diz assim o padre Takeshi, aí, superior nosso, nos Arautos, na Friburgo.
Se terminada a catequese, os catequizandos aí no caso, terminarem com essa, ao final, tiverem esse costume de rezar pelo menos um terço do dia, seu Pi falou também para o senhor, eu falei isso para o senhor Roberto Costa Rosa, o senhor Roberto Costa Rosa falou comigo, se o padre Takeshi disse que se a gente conseguisse isso, que terminasse esse nosso curso de catequese, tendo convencido a vocês de rezar pelo menos o terço todo dia, a gente tinha atingido o objetivo muito grande, já seria o suficiente. Então, vou fazer minha voz aqui com a voz do Padre Takeshi, vou fazer minha voz junto com a igreja, fazer minha voz junto com a Santíssima Virgem. Gente, católico é reza terço. Ah, eu sou católico, não rezo terço. Cara, eu não sei. Tenho uma dúvida se você é católico. Católico, que é católico, fiel a Deus, segue nosso Senhor Jesus Cristo em tudo que nosso Senhor Jesus pediu, é obediente a Deus e a Nossa Senhora. E se ela pede o terço, ela é a rainha. Ela pediu, é obrigação nossa. Rezem com amor o terço do dia. Eu já falei com vocês, 15 minutos. No início talvez você demore um pouquinho, gaguejo, mas é 15 minutos para rezar um terço. Você reza um terço no horário do seu descanso de almoço. Você reza o terço, muita gente de repente leva mais tempo para ir de casa para o trabalho, mais do que 15 minutos para ir de casa para o trabalho. Você reza o terço e ir para o trabalho, se não tiver outra hora. Né? Bom, já falei com vocês, na casa de vocês tem lá um cantinho, um oratório, um abajur, uma cadeirinha confortável. Cheguei em casa, tomei meu banho, lanchei, sei lá, jantei, sento lá naquela cadeirinha, acendo a luz, silêncio, e vou rezar meu terço. Maravilha. Mas posso ainda ir na igreja fazer isso? Melhor ainda. Diante do Santíssimo? Maravilha. Ajoelhado? Pelo amor de Deus. Em latim? Ó, né? A gente não tem estudado aí latim. Mas, se eu não posso, se tem outra forma de rezar, rezo daquela outra forma. Mas é 15 minutos, gente. Um terço. O rosário, você leva meia hora. 40 minutos, no máximo. Né? E se você rezar também os mistérios luminosos, é isso também. Né? Existe a forma de rezar assim, sem ser o rosário todo dia. Existe o terço do dia. E a igreja estabeleceu dias específicos para cada mistério. Eu vou colocar isso também para vocês, né, impresso. Né? Então, por exemplo, na segunda-feira hoje a gente reza os mistérios gozosos. Na terça-feira, os dolorosos. Na quarta-feira, os gloriosos. Na quinta-feira, os luminosos, esse que o Papa São João Paulo II introduziu. Na sexta-feira, volto a rezar os dolorosos. No sábado, os gozosos, no domingo, os gloriosos. Então, se eu rezo um terço por todo dia, eu devo rezar nessa sequência. Tá? Quem reza o rosário todo dia, reza o rosário inteiro. Né? Bom, importantíssimo, gente, para a fé, para fortalecer na fé, para se fortalecer no espírito. Eu já não falei com vocês que a oração é um alimento para a alma, como dizia Santo Agostinho? E a oração que mais agrada a Nossa Senhora é a oração do terço. E se agrada a Nossa Senhora, agrada a Deus. Entende isso? Se agrada a Virgem Santíssima, agrada a Deus, porque ela não retém nada para ela. Tudo que vai para a mão dela, entrega na mão de Deus. Aí alguém diz assim para mim, protestante uma vez, que eu ofendi a Deus rezando, repetindo tantas vezes isso assim, Ave Maria, 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 que eu estava ofendendo a Deus. E, quer dizer, às vezes não dá nem para a gente debater muito com essas pessoas que a gente entende algumas coisas, né? Mas eu não deixo passar sem falar, né? Mas eu vou dizer para vocês assim, uma certa vez Nossa Senhora falou para uma pessoa, uma santa, né? Que colocou essa questão. E ela diz assim, minha filha, que mãe, né? Quer dizer, ela disse primeiro que cada Ave Maria rezada era como se fosse uma rosa que entregavam ela. Então, primeiro, começa daí. Cada Ave Maria que eu rezo é como se eu entregasse uma rosa a Nossa Senhora. Imagine a mãe que vai ficar chateada porque o filho toda hora chega com ela com uma rosa. Imagina a mãe que vai ficar chateada se toda hora o filho chega e fala, mãe, eu te amo, te dá um beijo. Já viu isso? Ah, menino chato, que menina enjoada, toda hora me fala que me ama, toda hora traz uma rosa para mim, me abraça, me beija, que coisa enjoada. Já viram isso? Tem uma mãe assim? Pelo amor de Deus, né? Toda vez que eu rezo uma Ave Maria, eu entrego uma rosa a Nossa Senhora. É como se eu estivesse saindo da minha boca uma rosa e indo para Nossa Senhora. Toda hora que eu rezo a Ave Maria, é como se eu estivesse dizendo, mãe, te amo. Mãe, te amo. Mãe, te amo. É assim que Nossa Senhora vê. Como o mundo vê, eu não sei. Nossa Senhora vê assim. Então, gente, não tem como fugir da oração do terço. Não tem como fugir da oração do rosário. Como falei com vocês,
Eu duvido muito de alguém que diz que é católico, mas não reza um terço. Tá bom? Rosário. Para rezar rosário, você já tem quase tudo na mão. Pai Nosso, Ave Maria. O credo. Nós aprendemos o credo aí, não foi? A profissão de fé. É o credo. Falta a Salve Rainha. Eu vou mandar para vocês depois a Salve Rainha, tá bom? E o Glória ao Pai, que também a gente não estudou. Então eu vou mandar o Glória ao Pai e a Salve Rainha depois para vocês terem em mãos, tá? A gente reza aí todo dia quando a gente termina a nossa aula, a Salve Rainha, mas eu vou mandar para vocês escrito, né? Uma outra oração que eu queria falar com vocês, que o livrinho propõe, é a oração do Santo Anjo de Guarda. Peço que vocês depois leiam ela aí, né? Eu vou só passar por ela rapidamente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Deus colocou, está na Sagrada Escritura, para cada um de nós um anjo custódio que cuida da gente, protege a gente, guia a gente nos caminhos de nosso Jesus Cristo. Leve e traz as graças, leve e traz nossos pedidos. Ele está para nos servir. No dia que a gente morre, a gente não precisa mais do anjo de guarda. Aquele anjo de guarda nosso, depois da nossa morte, ele não trabalha mais como anjo de guarda de ninguém. Ele não vai ser designado para o anjo de guarda, não. Ele tem outras funções no céu, mas ele não vai ser mais anjo de guarda de ninguém. Então, aquele anjo de guarda, uma das missões dele quando foi criado, é te custodiar. Só para isso que ele vive, enquanto você está vivo, é só para isso que ele vive. Para te custodiar, para te ajudar. Só que tem uma coisa assim, né? A igreja ensina pra gente, está na Sagrada Escritura, que Deus nos deu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é aquela liberdade para a gente aceitar, corresponder às graças de Deus. Só que tem uma pegadinha no livre-arbítrio, que para eu poder dizer sim, eu tenho que ter tido a opção de dizer não. Mas Deus não queria que a gente dissesse não. Deus quer que a gente diga sim. Não é isso? É o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio perpassa tudo na fé. Inclusive, a minha ajuda, meu pedido de ajuda ao anjo de guarda. Então o anjo de guarda está ali à disposição, mas eu tenho que pedir a presença dele. Eu tenho que pedir que ele me ajude. Eu tenho que pedir que ele me socorra, que ele me proteja, que ele esteja do meu lado. Então reze para o anjo de guarda a todo momento, gente. Ele está ali ocioso do teu lado. Ocioso, tá? Do teu lado, esperando você chamar ele. Querendo dizer para você, não faz isso, mas você não chama ele. Chama ele. Chama quando você for viajar, vou fazer uma prova, vou no colégio, vou fazer o almoço. Chama o anjo de guarda, gente. Ele está ali para isso. E se você chamar o anjo de guarda, se entregar na mão dele, existe uma consagração que a gente faz também, e se entregar na mão dele, ele vai te ajudar, vai te tirar das situações difíceis que você está vivendo. Vai te tirar das situações de perigo, seja para a sua alma, seja para o seu corpo. Ele está ao teu lado o tempo todo, mas você tem que chamar ele. Mas como é que eu chamo o anjo de guarda? Você pode chamar numa oração mental, ou pode simplesmente rezar, como a igreja ensina. Santo anjo do Senhor. Santo. O anjo guarda seu, sabia? Ele é de Deus. Deus criou para tomar conta de você. Meu zeloso guardador é aquele que me guarda com zelo. Ele passa 24 horas do dia ao meu lado. Não dorme. Impressionante, hein? Se a ti me confiou a piedade divina, se a piedade divina me confiou ao Senhor, meu santo anjo de guarda, se Deus me colocou nas tuas mãos, eu peço, sempre me rege, me oriente, né? Me guie, me gerencie, me guarde, me guardar, me proteger, né? Governa a minha vida, diz para onde eu vou, quando eu não vou, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que está certo, o que está errado, e me ilumina para eu entender o que Deus pede de mim, para eu entender o que Deus pensou para mim, para eu entender o que eu faço e que agrade a Deus. Gente, esquecido, coitado do anjo de guarda. Quem lembra do anjo de guarda aí? Passa todo dia do teu lado, você não fala uma palavrinha com ele. Chama o anjo de guarda, gente. Tem um convívio com ele. A igreja tem uma tradição da igreja, até que a gente fala assim, a gente devia dar um nome para o anjo de guarda, como a gente se referenciar a ele. Né? Porque aquele é só seu. Ele vive para você. Só que ele é um anjo. Tem uma força absurda. E se eu me entregar na mão dele e ouvi-lo, ele vai falar comigo. Já não ouviu alguma vez na vida, vocês forem fazer alguma coisa? Vou fazer tal coisa. Uma vozinha, uma moção, diz assim, não vai, isso não vai dar certo. E você fala, não, vai sim. Deu com a cara na porta. Ele de repente está falando contigo, não vai, não é bom ir. Mas você não se entrega na mão dele.
Você entrega na mão dele, na hora que eu ouvir a vozinha, não vai, eu assim, não vou não, meu anjo guarda está falando para mim para ficar quietinho aqui na minha. Eu vou ficar. Olha o perigo que você está correndo aí, mas não tem como sair disso, me ajude. Peça a ele. Não tem como desviar desse caminho aqui agora. Fica comigo, esteja comigo, me ajude a passar por isso. E reza. E de novo oração, e reza outra oração. Importante, gente, muito importante pedir ao anjo guarda. Se o mundo inteiro fizesse isso, o mundo não estava do jeito que está. Porque o anjo guarda não ia permitir que você caísse nas tentações, caísse nos perigos. Porque Deus colocou ele ali para fazer isso, para te custodiar. Vou terminar aqui nossas orações falando sobre os anjos de guarda. Tá? Essa oração do anjo de guarda, que eu gostaria também que todos fizessem todo dia. Eu já falei que vocês têm uma série de orações, milhares de orações, tem devocionário, aí nos arautos, nos arautos tem lá alguns livros de preces e devocionário. É bom que vocês tenham um e olhem, porque tem orações que a gente não falou aqui, que de repente vão bater com você, você vai gostar dela, vai sentir bem rezando aquela oração. De repente, aquela oração, através daquela oração, você vai conseguir graças que você, de repente, não conseguia através de outras. É importante a gente ver isso, tá? Existem muitas, eu rezo outras orações todas, além dessa que eu estou falando com vocês aqui, e que eu tenho um carinho por aquilo, recebi graça através daquilo, né? Então é importante isso, tá? Eu, na próxima aula, antes de entrar um pouco na próxima matéria, que é depois da oração, ainda vou falar algo que está no nosso livrinho aqui de oração, que é a intercessão dos santos, e fala um pouquinho sobre São José. Essa semana passada alguém me falou comigo assim, seu Pio, o senhor está falando que a gente tem praticamente obrigação de rezar, de ser devoto de Nossa Senhora para te salvar, né? É a vontade de Deus, que todos sejam devotos do Imaculado Coração de Maria, né? E de Nossa Senhora, é a vontade de Deus, né? Se é a vontade de Deus, existe uma necessidade hipotética ali, né? E eu digo hipotética porque se eu seguir a vontade de Deus, eu vou para o céu, não dependo de Nossa Senhora, de santo, de ninguém. Acontece que para eu seguir a vontade de Deus no mundo que a gente vive, eu não consigo sozinho, não. Eu preciso da ajuda de Nossa Senhora. Eu preciso do cuidado de Nossa Senhora comigo para que eu consiga passar. E também do meu anjo guarda, tá? E também de São José. Se Deus colocou São José para proteger Nossa Senhora e o menino Jesus, ele, Deus, ela cheia de graça, imagina nós, quanto não precisamos da ajuda de São José. Então, não é obrigatório do ponto de vista teológico e tudo, tá? Não é obrigatório ser devoto de Nossa Senhora, como também não é obrigatório ser devoto de São José. Mas eu afirmo a vocês, caramba, caminhar esse caminho sozinho, eu acho impossível para alguém conseguir caminhar, se não tiver a ajuda da Virgem Santíssima, se não tiver a ajuda de São José, e se não tiver o apoio firme do anjo de guarda, você intercedendo, pedindo por ele para interceder por você a todo momento. Mas vamos falar de São José na outra aula, tá bom? Vamos terminar aqui essa nossa aula. Próxima aula a gente conversa um pouquinho sobre São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!